conversando com o Pascoalzinho vai dar uma informação daqui a pouco. Na minha opinião, surpreendente, um jogador do Palmeiras que recebeu uma proposta aí tentadora de um grande clube da Europa. Daqui a pouco o Pascoal vai contar. Daqui a pouco o Fábio Sormani também tem uma notícia do Palmeiras aí, né? Talvez não preocupa tanto, porque eu acho que o Palmeiras já está, na minha opinião, classificou. Mas é uma notícia. Daqui a pouco o Sormani vai falar, daqui a pouco nós vamos discutir tudo do Fla-Flu, de Atlético Mineiro e Cruzeiro, Inter e Novo Hamburgo, do quebra-pau absurdo que aconteceu lá no Bavi, no Bahia e Vitória. Tem muito assunto aí, tem muito assunto. Mas vamos começar com o Corinthians campeão paulista de 2017. Já entregaram a faixa? De você, hein? Já entregaram a faixa, não? Eu vou explicar um negócio pra vocês. Não tem nada pior. Eu tô tentando começar a criar uma campanha. Cortar com ovo na galinha antes dela botar. Não, contra os clichês do futebol e contra o politicamente correto. Acabou. Gente, pelo amor de Deus. Corinthians ontem teve uma atuação espetacular, com ele de 3-0 lá. Vocês não venham vocês, olha, o jogo é jogado, o Landaria é pescado. Posso falar? Que bobagem isso. Seguinte, o campeonato acabou, até porque a Ponte Preta, eu escrevi isso ontem no meu Instagram, que é só para amigos. A Ponte Preta é o alter ego do Corinthians. Se você não sabe o que é alter ego, o problema é seu. Você vai no dicionário. Mas tem crianças que não sabem também. Para criança tudo bem. O alter ego é o outro eu. É o outro seu eu, o seu alter ego, tá? Clark Kent era o alter ego do Super-Homem, para ficar fácil. A Ponte Preta é o alter ego do Corinthians, entendeu? Porque não tem o menor cabimento. A Ponte Preta tirou o Corinthians da fila. A Ponte Preta ganhou do Corinthians na semifinal em 2012 do Campeonato Paulista, e aquilo possibilitou a entrada do Cássio no gol, e o Corinthians foi campeão da Libertadores e Mundial também. Agora ela faz o favor de tirar do caminho do Corinthians Santos e Palmeiras, aí chega na final, entrega o jogo, entrega. E outra coisa, a Ponte Preta não foi engolida. Não é só, essa coisa, entenda como você quiser, não tem problema não, pode ser engolido também, pode usar esse verbo. Porque aquilo que eu falei, a Ponte Preta é o alter ego do Corinthians. E não é só a Ponte Preta, hein? Camisa listrada, como é que fala, com essa faixa. O Vasco também é. O Vasco é outro alter ego do Corinthians. Porque em 2000 perdeu aquele torneio de verão que teve lá no o verdadeiro mundial, o primeiro, você se refere. No Maracanã, que a FIFA absurdamente entende como o primeiro mundial. É o que vale. E no mesmo ano de 2012, o Diego Souza, se faz aquele gol, classifica o Vasco. Exatamente. Para a final do campeonato da Libertadores e não o Corinthians. Ou seja, a Ponte Preta em primeiro lugar e o Vasco meio que camuflado. Ambos são o alter ego do Corinthians. É só isso que eu queria dizer. Em 2015. Então, se tivesse vencido por 1-0, seria campeão. Porque a Ponte Preta, repito, é o alter ego do Corinthians. Agora, que atuação do Rodriguinho, hein? Do Rodriguinho, o Rodriguinho do Romero, fez da bola, do Jackson, do Jô. O Rodriguinho fez da bola uma lentilha. Ele gastou a bola e ele esmagou. Ele jogou demais. O Ronaldo Fenômeno. O Rodriguinho, de fato, ontem, Benji, ele foi o melhor em campo e ainda concordando com a sua explanação do começo do programa, que o Corinthians será o campeão paulista, eu acredito que sim. Mas o Corinthians ele tem que manter a mesma humildade para o último jogo, inclusive é o 100º jogo que o Corinthians parar na Arena. É o 100º jogo do Corinthians na Arena Corinthians. E das 4 oportunidades que o Corinthians pegou a ponte lá, o Corinthians não perdeu em nenhuma. Nem empatou. Só venceu. Em quantos jogos na Arena o Corinthians perdeu de 3? Nenhum. Gente, o Corinthians é o campeão paulista de 2017. Os números apontam. Os números apontam que o Corinthians. Perdeu de 3-2. Os números apontam que o Corinthians. Os números apontam que o Corinthians, ele possivelmente será o campeão, Benja. Mas o futebol é jogado. Por mais que você não goste da tal frase, mas é verdade. Você precisa ter humildade para que você não seja surpreendido. A Ponte Preta, eu vim aqui ressaltar também a campanha que ela fez. A campanha da Ponte não resume-se apenas ao jogo de ontem. A Ponte Preta é um adversário extremamente qualificado, inclusive todos aqui elogiaram a postura da Ponte diante do Palmeiras no primeiro jogo em Campinas, todo mundo elogiou a postura da Ponte diante do Santos também em Campinas, então não dá pra apagar o que a Ponte Preta fez no Campeonato Paulista até então. É que o Corinthians ontem jogou muita bola, e é por isso que eu me sinto à vontade aqui, Benja, pra falar que o time do Corinthians não é uma porcaria. O Corinthians era tido como a quarta força de São Paulo, tá provando que não é. Então o Corinthians hoje ele joga mais que o Santos, o Corinthians hoje ele joga mais do que o São Paulo, não tá jogando mais do que o Palmeiras? Óbvio que não, e evidente que não pela qualidade do elenco do Palmeiras.
Palmeiras, mas o Corinthians hoje, bem trabalhado na mão do Carille, tá jogando bola. Sim, mas tá jogando bola. quando o próprio treinador do Corinthians diz na entrevista que eles também achavam que o Corinthians, pela formação, pelo elenco que tinha, era a quarta força e tiveram que trabalhar muito em cima disso. Mas é que tá, chegou o Jadson, chegou o Pablo, a coisa mudou, Pascoal. E ele disse... E quando chegou o Jô, o senhor encheu o saco, gritou, absurdo. Mas eu já dei o braço a torcer, diferente de você que não dá o braço a torcer. Olhou pra câmera lá, ele ia lá pra câmera lá, olhava lá pra câmera e falava: Roberto Andrade, deixa eu falar uma coisa! Trazer o Jô! Não falei. Não falou? Dessa forma como você tá pontuando, não, mas eu questionei a contratação do Jô quando ele veio. Só um minuto, é o seguinte. Mas eu já fiz a minha o Corinthians não será o campeão paulista. O Corinthians é o campeão paulista de 2017. Eu não tô falando que não tem. Não vai ter jogo domingo. Não vai ter, gente. Eu não tô falando que. Humildade. O Fábio Carille lá tem que conter euforia e tal. Agora, nós temos aqui que analisar um fato. O time do Corinthians jogou uma barbaridade ontem, ganhou de 3-0 do Moisés Lucarelli. O Corinthians é o campeão paulista. O Corinthians perdeu 2 jogadores importantes. Você ouviu os discursos? Pode perder o terceiro, né? Amanhã tem o julgamento do Fábio. Vocês ouviram as entrevistas depois? O discurso dos caras da Ponte. Não, vamos jogar com dignidade. Por quê? Porque sabe que acabou, não, gente. O treinador da Ponte Alguém acha aqui que o Corinthians... o Flavinho Corinthians não é o campeão paulista de 2017? Isso, você tá com dúvida? Não é isso. É que assim... É que dói ele falar que o Corinthians já é o campeão. Não. Engole aí. Não, claro que não. Imagina, eu sou... Quer um gole d'água pra ajudar a engolir? Eu tô chateado porque vai acabar aquela escrita do Eliminates Stadium, né? Vai. Que é uma coisa que, poxa... Vai quebrar esse tabu. Animava as nossas tardes aqui, né? Peraí, inclusive uma informação errada pela sua pessoa. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, o Corinthians até agora, ele teve 18 jogos eliminatórios na sua arena. Não é isso que ele perdeu conta, 6. mano. O que Lógico que conta. Como Quantos conta? títulos o Corinthians Só conta teve? o que convém pra vocês. Não. Quantos títulos o Corinthians ganhou em torneio mata-mata no Eliminates? Mas ainda não ganhou, vai ganhar agora. Então, vai ser o primeiro. Mas não disputou nenhuma final ainda, Sormani. Mas eu sei, porque caiu antes. Porque caiu antes. Não, o Corinthians ele poderia ter sido campeão brasileiro jogando em casa. Não, aí é torneio de pontos corridos. Mas não importa, quer dizer, não vale. Não. A gente tá falando de torneio de mata-mata. E você mesmo falou aqui que se dependesse da sua vontade, esse jogo final contra a Ponte Preta seria no Pacaembu. Colocaria no Pacaembu. Isso não saiu do nada. Isso saiu, lógico. Medinho. É o medo de perder de novo. Medo não, pelo contrário. Porque o estádio é maldito. Esses A única esperança da Ponte Preta é a maldição de Itaquera. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Gente, o Flavinho não falou. Mas vocês têm que prestar atenção no negócio. O programa tá mesmo sexta-feira 13. O Boca de Cemitério falou que o Arena Corinthians é maldito. Mas peraí, 2/3 dos jogos eliminatórios o Corinthians ganhou 2/3. Flávio Gomes. Flávio Gomes. Só me responde um negócio. O Corinthians é campeão paulista 2017? Ou você também acha que não vai ser? Nesses jogos que o Corinthians passou, na sequência ele foi eliminado dos mesmos campeonatos. Mas era o jogo mata-mata. Isso. Não, mas é o mesmo campeonato. É o mesmo campeonato. A gente tá discutindo o jogo. Mas vai acabar esse campeonato. Infelizmente vai acabar. Da mesma forma que eu jamais perdoarei o Diego Souza, jamais perdoarei por ter mudado a história do mundo. O Diego Souza está muito preocupado. Era muito mais legal. Você não sabe como ele está preocupado. Calma. Era muito mais legal quando o Corinthians não tinha Libertadores e Mundial, nem pensava, gente. E agora você era vivo em 2000, não era? Você estava em coma. Essa história você não viu o que aconteceu? Essa história da Arena Itaquerão... Arena Corinthians. Não, Itaquerão. É uma pena. Como é que chama o aeroporto internacional de São Paulo? Cumbica. Tá vendo? É por isso que a gente fala. Você chama André Franco Motor. É por isso que fala. É Itaquerão. É Itaquerão. Eu acho o seguinte: a gente tem na história do futebol algumas viradas raras. Mas a Ponte Preta mas não nessas condições, assim, não com um time menor ganhando de um time maior. A gente teve aí recente agora o negócio do Barcelona, mas no jogo seguinte não teve chance com a Juventus. De 4 confrontos na Arena com a Ponte perdeu os 4. Eu acho que a Ponte ontem não jogou aquilo que se esperava, que ela jogou contra o Palmeiras e contra o Santos. O Corinthians, além de tudo, vai pegar um time que joga com muita segurança, não vai tomar 3 gols, é muito difícil. Então, eu acho que já dá pra dizer, sim, que o Corinthians é campeão paulista. Acabou. Volta a dizer. Que seja uma coisa dolorosa pra minha pessoa, entendeu? Então, né? Mas pega suas amarguras e vai tratar sobre psiquiatra.
Ô, Cassino, o Corinthians não é o campeão paulista? Ou você também acha, calma aí, Não. nada é impossível. Eu gostaria de falar e a promessa de vocês sem interrupções. Aí que já eu não dá. Ninguém garante. Não é a natureza do programa. Não O é, Corinthians exatamente. já é campeão. Você vem com mimimi. E o Corinthians conseguiu a vitória ontem por 3-0, não porque a Ponte Preta entregou o jogo, não porque a Ponte Preta foi terrível, por méritos do Corinthians. Eu tenho informação que o Corinthians estudou minuciosamente a Ponte Preta, sabia realmente o que fazer em campo e o resultado foi esse, 3-0. Agora, essa história para boi dormir de que já é campeão, é para cá, é para arquibancada, é para o botequim, é para o shopping, é para a pracinha, é para o ponto de táxi. Essa história não pode entrar no vestiário, de forma alguma. O Carille tem que chegar para a galera dele e falar, foi 0-0, vamos jogar com tudo, pé embaixo, vamos fazer 3-0 de novo, não dá nenhuma chance. Que vai que acontece aquela história, 40 segundos de jogo, 1-0, vira 2-0, e aí fica aquela pressão, aí vira aquele drama. Então o Corinthians não pode correr, como não correu no Campinas. Aí o jogo é interrompido risco. porque a cegonha Nenhum passou em risco. cima de Itaquera Tem e que jogar sério, fez cocô. como se tivesse sido 0-0 o jogo em Campinas, e aí vai levantar a taça, vai ser 100º jogo. Essa história de campo maldito, gente, que bobagem. Os caras gastaram um dinheirão pra fazer o estádio lindo. Gastaram nada, Estão ninguém pagando pagou, pro estádio. ninguém pagou. O estádio a duras penas. Ninguém pagando o quê? Os caras do Pagou, Corinthians sabem que tá duro de pagar o Corinthians tem carnê. mais eliminação O em carnê Itaquera do que- caro. do que prestação É paga. duro pagar carnê. Eu pago meu carrinho aqui, eu sei que é duro. Mas eles não estão pagando. É complicado. Pascoal. É duro pagar. Aí vai falar que o estádio é maldito. Pascoal, Por favor. Pascoal, mas quem falou que o estádio é maldito é o Boca de Cemitério. A única Pascoal, chance da Ponte Preta é o estádio. domingo que vem é a maldição de Itaquera. Só. Mas, É no volto a cemitério dizer, indígena. por ser o alter ego do Corinthians, mesmo assim eu não acredito. Méritos do Corinthians que jogou Pascoal, demais. O Pascoal, o Corinthians jogou demais. Mas você acha que a Ponte Preta errou ontem? Vou te perguntar onde. A Ponte achou que o Corinthians ia jogar daquele jeito lá atrás, explorando o contra-ataque, e o Corinthians não jogou assim. O Corinthians foi pra cima. O Corinthians até surpreendeu a Ponte Preta logo no início da partida e tem uma falha grotesca na hora que o Cássio bate uma marcação de falta dentro da grande área, que a bola vai ser disputada pelo Jô. Todo mundo sabe que o Jô sai naquela bola, o Fábio Ferreira chegou atrasado, não conseguiu tirar. E depois o Nino Paraíba deu todo o espaço possível para o Romero olhar, passar a bola, encontrar um companheiro. Então foram Quem falhas. são os jogadores que você citou? Fábio Ferreira e Nino Paraíba. Você esperar o que deles? Então, mas eles não... Mas eu sei, senhor, Você tem mas razão. mérito, É por Pascoal. isso que a Ponte Preta não tem chance nenhuma diante do Corinthians, gente. Porque se fosse, por exemplo, Corinthians 3, Palmeiras 0. Ah, é outra história. Aí é outra história. Gente, é contra a Ponte Preta. Não tem jeito. Acabou. A única esperança, desculpa, Pascoal, interrompi sua brilhante explanação. Pois não. Como sempre. A única esperança da Ponte Preta é a maldição de Itaquera. Que maldição o quê? Se não, Existe maldição. e mais nada, e mais Olha nada. aqui. Os gols que o Corinthians fez foram assim, muito bem construídos, todos eles. O Rodriguinho, para mim, é o craque do Campeonato Paulista. Ganhou o motorrad. Rodriguinho é o Concordo. craque do campeonato. Os caras falam, não, porque o Jô, porque não. O Rodriguinho é o craque do campeonato. Não tem outro, é o Rodriguinho. Esse é o cara que fez a diferença. E até quando foi suspenso, porque tomou o terceiro cartão amarelo, resolveu jogar. E o most improved player é, sem dúvida alguma, o Jô. O Jô. Most improved player. O que quer dizer isso? É o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. Ele nem jogava aqui na temporada passada. Ele andava de muleta. Porque Ele andava 2016 inteirinho de Porque ele muleta. estava afastado lá na China, não estava jogando, né? Então ele veio jogar no Corinthians. Então ele melhorou demais. Qual que é o termo, senhor Maneiro? Most improved player. Só para concluir, O MVP. quando eu ouvi o técnico da Ponte Preta dizendo o seguinte, nós temos que jogar lá com o mínimo de dignidade, não tem como dizer outra coisa. Para mim, o Corinthians já encaminhou o título. Já encaminhou. Pascoal, vai dormir. Pascoal, Vai mandar- caçar homem na rodovia. Chegou o ônibus de 3 Lagoas agora. Só Tem vou- uns, pelo menos uns 57 homens lá dentro. Só Vai pra- lá na rodoviária. Só para acabar. Eu acho que já pode encomendar a faixa, já pode deixar as camisetas, tudo lá Mas o encomendadinho. importante é jogar com seriedade e golear a ponte, se possível, no próximo jogo. Ah, que Fecha na bola, tem que fechar com chave de ouro. Mas Exatamente. Exatamente. Essa é uma 5 a 0. coisa. Lógico, se puder, tem que fazer. Não Você correr não precisa risco, gente. nem, Não pode correr nem risco. pedir pro time do Corinthians. O técnico do Corinthians vai fazer isso Eu vou te naturalmente. falar, às Eu vezes não é assim que acontece. O O senhor sabe Corinthians muito não bem. será surpreendido Eu vou te pela lembrar Ponte Preta. um exemplo. No Mas jogo é bom do jogar. Flamengo, no O senhor tem Maracanã razão, contra o vamos América jogar. do México,
Vocês se recordam disso daqui. Cabanhas. Vocês se É o recordam disso América daqui. do México, é time mexicano. Não importa, E senhor. claro que importa. Era uma situação que o Flamengo encaminhou. Era uma situação que o Flamengo encaminhou muito bem no primeiro jogo, jogando fora de casa, e achou que o jogo estava ganhando no Maracanã e acabou sendo surpreendido. olha aqui, mas então aí- tem que jogar com seriedade. Se jogar com seriedade, tem Mas tudo a para fazer história- mais um brilhante placar contra a Ponte A Preta. história ficar com desse, medo, a mano. história Não, desse, não, não. a história Eu respeito desse o adversário. A história desse Flamengo e América é outra história. Era a despedida do Papai Joel. O Joel Santana estava indo para África. do Sul. Os jogadores estavam fazendo churrasco. Então, mas precisava fazer as vésperas do mas- jogo? Então, Saíram da churrascaria e foram pro Então, Maracanã? aí você você não tá repita entendendo agora o que eu que eu tô falei. falando. Tem que coisa, fingir que foi time 0 a 0 mexicano. em Campinas. o que eu estou falando No é América que o tinha time. Flamengo naquela semana esqueceu do jogo. Sim. O Corinthians não vai esquecer do jogo. Agora, ficar com esse papinho, calma aí. calma Futebol aí, é não, uma acho que- caixinha de surpresas. eu acho que será campeão também. Não, o Corinthians já é o campeão Já paulista é em o campeão. 2017. Eu acho que poderia E outra, poupar e- Goleada, não goleada, mas nada. Vai Já ser um é, jogo- Benja, mas tem o Vai porém. ser um jogo chato, um pouquinho chatinho talvez, e 20, 25 minutos do segundo tempo. Vai sair um gol do Corinthians. Vai começar a festa. exatamente. Fogos, a galera já com as faixas. Mais a gente de 40 acabou. mil pessoas. E outra coisa, Aí a ontem. torcida gritando, caiu o tabu, caiu Não, o vai tabu. ser o Sormani. Ei, Sormani! Ei, Sormani. Não, acabou a maldição. Hélio, boca de cemitério. Agora, põe os números de ontem. Hélio. Boca de cemitério. O Boca tá numa fase espetacular. A única coisa que me assusta é isso, que o Boca foi com o Corinthians campeão paulista. Isso sim me preocupa. É a maldição do Boca de cemitério. Agora, ontem, mais um desses clichêzão do futebol que vocês gostam aí. Olha lá, posse de bola. Quem teve mais posse de bola? o parâmetro do futebol não mudou ainda. Quem finalizou mais? A Ponte Preta. E quem ganhou? 3-0. Porque o Corinthians é muito mais Não, pronto. objetivo. O Corinthians Pronto. vai em direção ao gol. Não tira a arte, não, por olha favor. ali, bolas levantadas Aí na é que área. tá. Aí é que tá. Olha- Esse é o grande pecado. Eu já disse isso aqui e já usei É o São vários Paulo exageros. jogando. Quem levanta mais bola na área demonstra desespero. Não tem jogada, não tem saída. Quem levanta mais bola na área, 99% das vezes, perde o jogo. Por quê? Porque não tem estratégia, não tem saída, não tem repertório, não tem absolutamente nada. E ao chegar perto da área, por não ter nada disso, faz o chuveirinho que favorece tremendamente os zagueiros. Então, o dado mais importante aí, desses números de Ponte Preta e Corinthians, é exatamente isso. Bolas levantadas na área. É só pegar. Quem levanta mais bola na área, perde o Mas jogo. você E que é outra, crítico de um terço- lance, você que é crítico de um lance que acontece muitas vezes, o Sormani. Lateral. Que é o lateral arremessado na o área. Boca o tá terceiro numa gol do fase Corinthians espetacular. ontem foi uma jogada ali que o Fagner cobre o lateral pra dentro da área, o Rodriguinho faz o gol de cabeça. A defesa da Ponte também. Ok, mas se não houver falha, meu amigo, não acontece gol. Põe Se ninguém falhar, ninguém faz gol. Põe o gol do Corinthians sair de lateral, porque o Boca de Cemitério, eu acho que isso é uma O jogada gol não bobagem. foi de lateral. Foi um Não, lançamento na área. Saiu de Mas onde? valeria. O lançamento foi do quê? O Gralac Não, fez gente, uma vez o gol de Gente, é lateral. impressionante. Talvez passou a Mas mesma gol de valeria. lateral. Por favor. É impressionante a falta de compreensão, né? A capacidade cognitiva das pessoas. Eu nunca disse que essa jogada não resulta em gol. Claro que resulta, tanto é que tá um monte de exemplo aí. Eu não gosto. Eu acho Olha lá. pobre. É falta de imaginação. Pode ser pobre se sai o gol. Eu acho pobre. A Eu acho que um riqueza time do de futebol é o gol. Eu acho que um time de futebol tem que mostrar mais do que isso. O Corinthians, aliás, está mostrando. Então, esse gol não tira nada da beleza do futebol do Corinthians. O gol do Jadson é uma coisa impressionante. E Parecia vale o dizer Carlos Alberto em 70. e vale ressaltar o seguinte: olha que coisa boa que é o cartão amarelo. Porque se não fosse o cartão amarelo, o Fernando Bob tinha dado uma pernada no Rodriguinho e a jogada tinha matado. Ele ia tomar o cartão amarelo, não ia jogar a final e o gol do Corinthians provavelmente não teria saído. Mas preocupado em não tomar o cartão amarelo, ele vai apenas na bola. E é enganado. E é ludibriado pelo Rodriguinho, que sai também do Iago, que está sentindo uma lesão naquele momento na coxa, faz o passe na medida pro Jadson chutar e fazer um gol belíssimo. Ah, você tá falando do belíssimo. segundo gol. Segundo gol. Não parecia o Carlos Alberto 70? Não parecia, Mas parecia. nada, nem um pouco. O nada. chute Até porque igualzinho. não tinha ali, não Espetacular. tinha Pelé, não tinha Carlos Alberto, Sim. não tinha Gerson, não tinha Clodoaldo, Olha, não tinha nada, olha, nada. olha. Para com isso. Olha, vocês estão em casa, vocês pegam lá o gol de 70 do Carlos Alberto Torres, o Jadson faz o gol igualzinho. E outra coisa, aquele gol foi no Agora- Estádio Azteca em final de Copa do Mundo. E o Clodoaldo E outro fez foi começou a estádio jogar final paulista. driblando três Sérgio italianos. Carelli no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Gente, como o título do Corinthians incomoda, hein? Opa, Mas como tem cara que vem pra esse programa hoje, vai,
caramba, pô, a gente achava que a Ponte ia meter 3x0 igual no Palmeiras, Eu não mas achava adiantou. nada. Não, O tem Corinthians só uma é o coisinha. campeão paulista. Agora é o seguinte, falar de Jadson, Rodriguinho, Jô, né? Tudo bem, os três realmente estão jogando uma barbaridade. Mas vou falar pra você, meu, o que esse Pablo joga de bola é sacanagem. E o que o Gabriel também, apesar de ter Esse vai saído, fazer falta. o que O joga Paulo de Roberto bola- entrou bem, ó. Paulo Roberto entrou bem. Jogou bem. O Paulo Roberto jogou bem. O Paulo Roberto Eu não falei entrou. isso. Ele vacilou num lance lá Gabriel vai fazer chegada na falta. frente. O Gabriel é o cara que dá estabilidade Sim, para a mas defesa. por causa do Gabriel, o Corinthians corre risco domingo. Não creio que corra risco, Então não mas vai eu fazer acho, falta nenhuma. mas faz falta. Dentro do planejamento do Corinthians, ele faz Pascoal, falta. tá legal. O Gabriel, Ninguém enganar, o cara tá em casa. depois, Gente, o campeonato acabou. Gente Olha, do céu. eu convido vocês a domingo assistirem o Fla-Flu. Assistam o Fla-Flu. Não, vamos ver o show do Acabou, Corinthians. ou o Cruzeiro e Galo, ou o Novo Hamburgo Internacional, ou em São Paulo, o campeonato acabou. Paraná também. Em Curitiba, no Paraná, acabou também. O corintiano tem que ver o Corinthians. Não, mas não é. O Corinthians tem. As pessoas. Porque assim, o Corinthians tem mais antes do que torcedores a favor. Sim, entendeu? óbvio. É por isso que dá bastante ibope no Carlos jogo da Alberto televisão. 2, igualzinho. Igualzinho. Deixa eu falar um negócio. Eu vejo Aliás, o Carlos Alberto. E te incomodou ontem, olha lá o Ronaldo Fenômeno. Mostrou que ele virou corintiano mesmo, Ronaldo. Olha lá, Flavinho. Eu quero falar um pouco sobre a direção do Corinthians. Peraí, Flavinho, olha lá o Ronaldo. Mostrou, o Ronaldo criou uma identidade com o Corinthians. Foi até Campinas, torcendo. Levou foi até lá- o filho foi lá, dele, olha lá. Ah, ele e o filho Olha lá, lá. com o filho. Foi lá, Moleque, a falou cara com os dele, hein? jogadores. Aí. Mas você queria que parecesse O com quem? Ronaldo Não, mas Fenômeno. parece com a mãe, né? O Ronaldo filho Fenômeno. dele. O Ronaldo Fenômeno virou corintiano, Cassino. Virou. Eu quero falar um pouco sobre o Ronaldo Flávio Adalto. Fenômeno. Eu sei, viu? Não tem nada pra falar do Ronaldo. Lógico que Ninguém tem. nada. Ninguém tem que ter opinião sobre o Ronaldo. Eu quero falar sobre o Roberto de Andrade e o Flávio Adalto. Também você vai falar do Ronaldo Fenômeno. Não, legal, Põe ele virou mais do corintiano, ele era Cassino. flamenguista, virou corintiano, bacana, mas quer que fala mais o quê? Tem Não, mas é negócio. legal. Tem Pô, ele criou negócio. uma Não, mas identidade. eu entendi o que você está pedindo aí e eu concordo contigo, Benja, porque o Ronaldo Você ele não não gosta tinha do Ronaldo, obrigação você nenhuma. critica. Eu acho, Eu mas adoro por mais que o o Ronaldo ele tenha sido nomeado embaixador do Corinthians, ele participa de ações de marketing e tudo mais, o Ronaldo ele não teria obrigação nenhuma de estar ontem em Campinas. Ele tá porque ele gosta Você do não Corinthians sabe. também. Não, mas o Você Sormani, não sabe. mas, Fala que Sormani, Itaquera é longe, que você não é embaixador do time. O Ronaldo muitas vezes isso pra mostrar que ele é um cara extremamente preconceituoso e elitista. O apesar Ronaldo dele ser- Gaúcho é embaixador do Barcelona. Tem cônsul Porque também. Barcelona é longe, fica do O outro lado do Juninho, se eu não mundo. me engano, é do Lyon. Tem enfim, cônsul é, também. Português, quem é embaixador? Precisa, o clube é daqui. O capitão, o Hollywood, vai te catar. Ó. O negócio é o seguinte, com relação ao Ronaldo, eu entendi o que o Ben já olha aí, disse. mano. Ô, mano, E não tem teria a chance. mínima obrigação, o Ronaldo, de estar em Campinas ontem. Ele poderia até estar na Arena, porque é mais próximo, em São Paulo. Mas ele não precisaria necessariamente estar ontem em Campinas. E o Ronaldo já mostrou em inúmeras outras vezes que ele gosta do Corinthians de fato. Não é só um laço comercial. Ele gosta de fato do Corinthians. Não, ele criou essa identidade. Inclusive, isso é uma você verdade. mesmo falou uma vez, Pascoal, eu concordo contigo. O auge do fenômeno mesmo foi no Corinthians. Não, eu não O auge falei da carreira isso. dele. Não, não falei isso. O auge dele foi no Cassino, você Barcelona. quer falar mas sobre ele é um Flávio? monstro de jogador. Gente, tá rolando 3 programas paralelos. Ali, ó. Aqui também. Aqui eu tô quieto. Mas o Boca não. O Cassino, fale. Em fevereiro, eu lembro que tava todo mundo achincalhando o Roberto de Andrade e o Flávio Adalto. Por conta da história do Potker, alguns erros cometidos. E eles erraram, cometeram alguns erros em contratações, alguns jogadores que vieram não deram certo. Aí eu cheguei aqui e falei assim, gente, todo mundo erra. Infelizmente, fazer o quê? Madre Teresa. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Já estão pegando até o Oscar. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O técnico do Corinthians, o que ele tá fazendo? Tá arrumando a defesa primeiro. Fechando a casinha. Tá fazendo como cebolas, em camadas. Ainda. Eu não tô nem na metade ainda. Explica o negócio da cebola de novo. Não, é como em cebolas. As cebolas sem camadas. Porque faz o torcedor chorar, O é isso. Flávio Você só Carilli. pensa em comer, né? O Flávio Carilli. Flávio Carilli. O Fábio. Carilli, ele arrumou o time em camadas. Arrumou a defesa, arrumou o meio campo. E o mais difícil depois, arrumou do meio pra frente. E aí todo mundo achincalhando Flávio Adalto e Roberto de Andrade, principalmente por causa da história do Drogba e depois por conta da Isso precisa história. dar nome pras e pessoas, depois é por porque conta da só história. atinge a todos. Eu achincalei. Só atinge a todos. Não, mas não é só aqui, a imprensa em geral. Ah, bom. Por conta da história Tá, do a mídia Drogba culpada, e depois da história do William Potker. Gente, dirigente de futebol, ele acerta, ele erra, lógico que ele erra. Erra pra caramba, infelizmente. Você vê um cara igual o Giovanni Augusto gastar a bola no Atlético, você fala, pô, vou pegar esse cara. É caro, vou pegar. Aí o cara chega e não dá certo. Então é só um recado. Antes de você achincalhar um dirigente de futebol, um treinador de futebol, um presidente,
você tem que ter um pouco de consciência, Bonitão, deixa eu porque falar. não é assim, você esculhambar os outros e depois agora ficar, não, tá tudo bem, agora já é campeão, agora tudo bem. Eu erro, você erra, todos erram, mas todo mundo acerta também. Posso falar uma coisinha? Tem certeza? Eu vou falar. Você viu essa frase? Depois dessa frase, as pessoas O senhor deveria falar olhando para as pessoas. Que o senhor fala. Com o público, Isso, o cara em casa também chincalhou, eu tenho certeza. No desespero. A frase mais usada nessa mesa é Corinthians é terra arrasada. Mas gente, era que é mesmo, isso? gente. Não se fala isso. Ô, Pascoal. Foi um pouco. O que mais falou? Ocean Não falei, Pacific. não falei uma vez sobre isso. Não Você falei uma vez. falou várias vezes, Aliás, meu amigo. defendi a tese do Corinthians em contratar o centroavante, o Drogba. Defendi a tese. Acho que o senhor teve, a sua memória não funciona muito bem, mas tudo bem. Eu estou aqui para apresentar os fatos para o senhor. Não, eu nunca ataquei. O Corinthians, na minha visão, era a quarta força do campeonato. Posso falar uma coisinha? Se transformou com um bom trabalho do treinador. E ele mesmo disse ontem que era a quarta força, e eles encaravam assim. Eles só viam modificação quando consertou a defesa e o meio-campo. O que ele disse ontem? Precisamos melhorar o ataque. Precisamos consertar o ataque. Então, antes de atirar pedra, olha a vidraça. Não, mas uma coisa que precisa. Uma coisa que precisa. Gente, uma coisa, o Flavinho vai falar a mesma frase grave. Uma coisa que precisa acabar. Esse negócio, gente, as pessoas aqui, além de dar informação, elas dão opiniões. Cara, você pode achar uma coisa hoje, a coisa aconteceu ao contrário daqui 2 meses, faz parte. É o que eu falei, também. Agora, precisa parar também esse negócio de falar, mas eu falava. O que não pode ter é perseguição. O que o Flavinho faz é perseguição. Deixa eu falar uma coisa. Eu falo futebol, mas eu falei, né? Eu disse. Como se a gente aqui tivesse importância em alguma coisa. Precisa ter um pouco mais de humildade. Uma coisa que acho que é importante dizer. Não, e você também. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: no futebol, quase todo mundo prega a história do planejamento, da seriedade, disso aqui. É muito comum que trabalhos que não têm planejamento nenhum, lógica nenhuma, sentido algum, acabem dando certo. Flamengo campeão brasileiro de... Qual foi o último título? Não, a Copa do Brasil. Foi o primeiro ninguém esperava. time que me Palmeiras campeão da Copa do Brasil e sendo rebaixado no mesmo ano. O Fluminense, na época do Muricy, ele saiu lá reclamando, sem campo de treinamento, sem CT, com rato dentro do vestiário, campeão brasileiro, né? O Corinthians, cujos dirigentes o Cassino apaixonadamente agora defende... Não, apaixonadamente. Não coloque termos não estou colocando. junto ao meu nome e nem palavras em minha boca. Eu não estou colocando. Acaloradamente. Eu estou julgando... Acaloradamente seria um termo mais correto. O termo... Eu acho que apaixonadamente... Você apaixonadamente defendeu o senhor Flávio Adalto e o senhor Roberto de Andrade. Muito bem. O trabalho deles não tem nenhum sentido. Se tivesse, o Fábio Carilli não teria sido substituído primeiro pelo Cristóvão, depois pelo Oswaldo Eles Oliveira. aprenderam com os erros. E aprenderam nada. Não tinha mais Eles erraram no ano passado. É uma frase depois você continua. Eles erraram no ano passado, que eu falei. Eles erraram também. Eles não deveriam ter contratado o Cristóvão e nem o Oswaldo. Só isso. Aí eles aprenderam com eles. Quer ver? Agora é a tua hora. Flávio Gomes, começando o Fox Sports Rádio aqui, Flavinho, 3-0 pra Ponte Preta ontem. E agora? Acabou! Vai jogar ainda na Câmara do Corinthians? Tem culpa? Diretoria, isso aí, todos eles são... Isso tem que depois dessa jogar... imitação barata e ruim da minha pessoa. Então, o que eu acho é o seguinte, o trabalho, normalmente no futebol, a gente tem a tendência, de imprensa, de supervalorizar trabalhos e projetos, quando na maior parte das vezes não existe nada. Não existe nada. As pessoas não têm a menor noção do que estão fazendo. Olha, Flávio. O Corinthians só efetivou o Fábio Carilli, não por convicção, porque não tinha dinheiro para contratar outro técnico, não tinha mais ninguém no mercado, portanto que tentou o tal do Rueda. Tentou ou não tentou? Tentou o Rueda. Então,
Então, mesmo com a negativa do pessoal do Corinthians. Esse título não é resultado, esse título do Corinthians não é resultado de um planejamento muito bem elaborado, sofisticado, que foi feito. Por isso é que o Carille tem mérito. Pelos dirigentes. Por parte da diretoria. Por parte da diretoria. Por parte da comissão vou técnica, chegar lá. Não é resultado de um trabalho de projeto sofisticado, blá, 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 por parte da egrégia diretoria do Corinthians, tão apaixonadamente defendida aqui pelo meu colega Rodrigo Cachino. Você pronunciou certo, exatamente. Só o Montanaro falando na missão. Agora, o Fábio Carille e a sua comissão técnica se revelaram pessoas de enorme competência, mesmo. E os jogadores do Corinthians merecem todos os aplausos, porque eles abraçaram a causa desse técnico como não haviam abraçado as causas dos técnicos anteriores. Então, o Corinthians é o legítimo campeão paulista, merece ser campeão paulista, porque o Palmeiras, do alto da sua soberba, né, levou um sacode da Ponte Preta. O Santos, inexplicavelmente, não está jogando bem. E o São Paulo realmente está num começo de trabalho, porque o técnico é muito verde, a coisa está meio confusa lá. Então tá de parabéns o Corinthians, mas os seus dirigentes continuam sendo tão ruins quanto sempre foram. Agora, vou discordar em parte. Eu também. Vou concordar, eles dão uma mãozinha aqui meio. Eu tô salivando. Você tá apaixonado. A câmera não mostrou. Olha, eles fizeram assim os dois, ele fez assim o outro. O Boca fez assim. Você tem prova disso? Ó, o Boca fez assim. Você tem prova disso? Tem filmado isso? Você tem prova disso? Eu sou testemunha, não vi. Você tem prova? Então põe no ar. Olha aqui, deixa eu Os caras recuperam isso Eu vou aí. discordar de algumas coisas do Flavinho, vou concordar com outros. Também achar que agora tudo é o melhor do mundo, também concordo com você que não tem cabimento. Mas também tem que reconhecer algumas coisas que a diretoria fez e acertou. Eu vou falar. A diretoria trouxe o Jô, onde 99% da torcida do Corinthians só faltou derrubar o Parque São Jorge por causa disso. Menos você. Não é eu. A questão não é eu. A torcida do Corinthians, na sua grande maioria, e a imprensa criticou absurdamente a contratação do Jô. O Jadson estava lá, era uma pressão absurda para o Corinthians contratar o Jadson. Roberto, o presidente do Corinthians, foi na mídia e falou assim: ó, negócio é o seguinte, o que eu tenho eu já ofereci, eu não tenho mais como aumentar R$1. Se ele quiser ir jogar em outro clube, ele pode ir. Bateu firme, o Jadson veio. Rodriguinho tinha uma proposta para ir para a Turquia, lá para o Fenerbahçe. Ele renovou o contrato dele. Eles seguraram e também... Quando a gente fala o seguinte, mas pô, o jogador quer ir vendido não vai, depois fica de mimimi. Pelo contrário, a diretoria conseguiu segurar ele, renovou o contrato e o Rodriguinho começou a jogar mais ainda do que ele estava jogando. Sim. O Fábio Carille... Não, faltou os jogadores aí, Benja. Não. Pablo, o Gabriel. Não, o Fábio Carille... mas você falou, pô, não trouxe por convicção. Não sei, não posso afirmar isso. Categoricamente, não duvido do que você falou, mas não posso afirmar. Indicativos, né? Senão não sei. Ele teloia desde o momento. Eu enxergo de uma outra forma. Ele falou, olha, eu tentei 2 treinadores, um que eu queria, um que os outros queriam. Nem o meu deu certo, nem o que os outros queriam. Vamos tentar achar um nome. Ou seja, não havia grande convicção. Mas tudo bem. E aí chegou a convicção e deu e garantia pro cara, pode ir. Então, eu acho que a diretoria também teve méritos. Ficou quieta, apanhou calada quando era para apanhar. O Carille aproveitou os meninos da base. O lateral esquerdo do Corinthians, o Guilherme Arana, fez um campeonato muito bom. Ele está de parabéns. O Guilherme, sem dúvida. Dos técnicos novos todos. O planejamento que o Flávio falou. Dos 3 novos que assumiram times grandes esse ano, aqui de São Paulo, o Eduardo Batista, o Carille e o Rogério, é disparado o que faz um trabalho mais consistente, visível. Você percebe, você olha, você vê que tem um trabalho. O Roberto, ele apanha quieto. O presidente do Corinthians, ele estava apanhando quieto do próprio clube. Ele estava apanhando quieto, ele estava apanhando internamente. Não estava apanhando só da imprensa. Não estou falando como... Não é uma crítica. Não. Cada um reage. Todos defendem apaixonadamente. Não, mas cada um... Não, mas você não deixou terminar. O que eu quero falar é o seguinte, cada um reage de uma forma. Tem cara que apanha e esbravede, tem cara que apanha e fica calado. Ele não se manifestou. Talvez ele vai se manifestar. E o próprio conselho do Corinthians, né? Cadê os conselheiros do Corinthians? Por que essa semana... Ninguém aproveitou a chance. Podia aproveitar essa semana o conselho do Corinthians e falar, vamos o impeachment,
Podia pedir as contas Mas do isso estádio. agora não dá retorno. Podia pedir as contas. Tem que pedir essa Quinta-feira semana. passada aprovaram as contas. As contas foram aprovadas. E outra coisa, aprovaram? pra quem não sabe, esse patrocínio que tem da camisa do Corinthians, o patrocínio Master... É pontual, né? Não, já vai ser renovado. Vai Então, ser mas- efetivo para o ano Mas inteiro. essa semana... Ainda não, hein, Pascoal? Porque o Corinthians Pascoal. ele não abdicou ainda da negociação com a Caixa. Esse patrocínio é pontual. Para domingo que vem vai ter um outro Vai ter mais, patrocínio pontual. vai Essa na minha, semana vai na não. minha. Já estão acertando pro ano inteiro. A Caixa não só quer diminuir o período, Que como é isso, quer diminuir o Universidade, hein, dinheiro. Pascoal? A Universidade Brasil. Tá O ali. que é? Mas o que Pascoal, é? universidade. Não é, privada, mais, não é uma semana apropriada para pedir. A semana podia pedir impeachment, pedir as contas. Não, mas aí não dá continuar retorno, cobrando. Benjamin. Não dá ibope, não dá eu quero falar retorno. só Você sobre vai o falar, planejamento. o Eugênio Leal já está pronto, você vai falar sobre planejamento. Você falou. Cadê o Eugênio Leal? Cadê o Eugênio? Eugênio Leal! Eles somem. Eugênio Leal! John Lennon e Paul McCartney. Por que ele some, o Numa Eugênio? versão benjaminiana. Eugênio Leal, prazer ver você aqui. Faz tempo que você não aparece no Fox Sports Casa. Eugênio, você tá igual o Pascoal, com essas frases clichê, o peixe é pescado, Não, lambaria, não sei não o é quê. isso, não. Ou o Corinthians já é o campeão paulista 2017? Olha, o Corinthians está com uma mão e meia na taça. Falta só levantar. O Corinthians já. Tá vendo, não vai Benjamin? As perder o pessoas de título. bom senso pensam assim. Tem que esperar o jogo concluir. Eu acho que o Corinthians pode encomendar as faixas, o Corinthians será campeão. Ponto. Mas ainda não é. Precisa Tem que jogar. né? Mas, É melhor mas, jogar. não vai perder. Não vai perder. Mesmo com os desfalques Então já é que serão campeão. importantes, hein? Rodriguinho e Gabriel são desfalques importantíssimos, mas mesmo assim o time do Corinthians tem uma defesa muito forte, mostrou isso ontem, sabe se posicionar, trancar ali, bloquear os espaços da Ponte Preta. A diferença é gigantesca, então pode preparar o chopp, sim. Tem que jogar, tem que cumprir o rito ali dos 90 minutos, mas o Corinthians no final do campeonato, no final do jogo, vai levantar a taça. Pode ficar tranquilo, Benja. Hã? Pode ficar tranquilo, Benjamin. Não, eu não tô. Você vai domingo, Benjamin? Não vai, né? Não, eu vou te falar, não sei. Não sei. Como não sabe? Eu trabalho ir. domingo no Rio? Então, Não sei. não sei não, você não vai. Posso ir? Sai de pegar o Itaquera, avião cara, depois. sai de De Itaquera meia hora. repente, Tá no né, Rio. a ponte aérea na hora certa. Não, sai de Itaquera meia hora, isso é chega verdade. lá. Ó, tá aí a frase do Pascoal no GC, o jogo é jogado e o lambaria é pescado. Esses clichêzão, velho, inovam o nosso Pascoal. Bom, ô Cassino, você vai falar sobre planejamento? Nossa, depois mas nós ele tá vamos mostrar. ansioso hoje, hein? O Hoje ele homem tá falou um negócio que eu não ansioso. concordei. Mas só tem só colocar não concordo. clichê e daqui a pouco nós vamos mostrar a agressão do William Potker. Eu Essa quero aí. ver o Mano dar a mesma ênfase que ele deu pro Fagner. Não, eu semana quero ver a passada. mídia toda antes fazer a força-tarefa que fizeram pro Fagner ser julgado amanhã, pra ver se vão fazer o mesmo escarcel pra que haja julgamento do Deixa o Potker. Eu vou só Cassino- esperar, tô só aguardando aqui. Deixa o Cassino falar sobre planejamento sem clichês. Primeiro de tudo, eu já concordo antecipadamente com o Mano. Segundo, Obrigado. Olha lá, Senna. falar que o Corinthians não tem planejamento é uma insanidade, com todo o respeito que eu tenho à sua chamou de pessoa. louco. Olha isso. O planejamento do Corinthians, ele deu errado por conta de algumas peças que já não estavam bem no ano passado, em que o treinador confiou para essa temporada e não deram resultado. Marquinhos Gabriel, Marlone, Guilherme, que foi para o Atlético Paranaense, e Giovanni Augusto, principalmente estas 4 peças. O planejamento do Corinthians, o novo planejamento, ainda está sendo construído, até porque o Corinthians está tentando e conseguiu aproveitar algumas oportunidades de mercado. Jadson foi uma oportunidade de mercado. Não é porque você tem um planejamento que aparece um Jadson para você contratar e você não vai contratar. Não é porque você tem um planejamento que aparece um Gabriel e você não vai contratar. Então esse planejamento do Corinthians que deu errado teve que ser às pressas reconstruído. Então, na minha visão, falar que, olha, não tem planejamento, é tudo bagunçado, não existe. Lá no Corinthians existem pessoas competentes que erram e acertam. Dizer que não existe planejamento, Flávio, me desculpe, é um equívoco. Olha, você acabou, Flavinho. Palmas pro Cassino. Agora vamos ver a cena lá. Agora eu peço ao Mano. Porque semana passada você queria mandar prender o Fábio. Eu não, pelo contrário. Agora e o Potker? Pelo contrário, eu acho que qualquer atitude que seja antidesportiva dentro de uma partida, Benja, principalmente agressões, eu acho que elas têm que ser julgadas assim, para que os jogadores tomem vergonha na cara. O Fagner praticou ali um revide, talvez contra o Cueva, e os dois jogadores foram extremamente infelizes nas atitudes deles. Assim como o Potker ontem também. O julgamento é amanhã, o né, Potker mano? é muito bom jogador, Benja, mas isso que ele fez com o Gabriel não pode ser admitido por ninguém. Isso aí foi uma agressão covarde. E eu quero ver se todo mundo aqui vai peitar a Federação Paulista, se vão ligar pro Olim para falar para incluir também no julgamento do Potker, porque o Fagner vai ser julgado amanhã.
O Potker também deveria ser, já que é uma audiência extraordinária, poderia incluir também essa imagem para que o Potker seja julgado. Perfeito. Porque a mídia toda fez um escarcel danado. Fez um escarcel danado para que o Fagner fosse julgado. Eu quero ver se vão fazer isso com o Potker também. Tá louco, já acabou. Ele dá um MMA. Você tá louco, Flavinho. Você não tá vendo soco? É MMA isso aí. Sim, o soco. Ah, bom, só faltava você brigar com a imagem, né? E o Potker não é esse jogador não, Benja, porque o Potker ele é muito bom jogador. Tecnicamente falando, ele é importante, cara. O que o Mano falou a respeito de colocar o Potker na sessão de amanhã do TJD, se for possível, acho que deveria entrar mesmo. Acho que deveria entrar. Eu não sei se é possível, porque tem tem um rito, né? Tem que ter a denúncia. Na semana seguinte e tal, papapá. E como hoje é feriado, eles passaram a sessão de hoje para amanhã. Por isso é que o Fagner vai ser julgado. Mas se houver, eu acho que deveria haver a possibilidade de se incluir o Potker nessa sessão e puni-lo também. Porque ele agride, dá pra ver aí com todas as imagens possíveis e até as impossíveis. Primeiro ele deu uma cotovelada aí e o Klaus viu. O Klaus estava na frente do Klaus. A cotovelada é com o braço esquerdo. Quando ele cai, ele vê que o Klaus não tá olhando, aí ele pega e de mão assim, meio de mão aberta, ele bate na cabeça do Gabriel. Olha lá, primeiro tem ali, ó. Tá vendo? Ele já deu. Olha o Klaus. Pé do ouvido. Olha onde é que tava o Klaus. O mesmo árbitro que deu um pênalti pro Guarani num jogo contra a Portuguesa em Campinas que não existiu. E não deu um que existiu. E não deu um que existiu. Juiz ruim, né? Juizinho ruim. O juiz é fraco. Não, mas a culpa não foi do árbitro, viu, senhor? Porque se a gente parar pra analisar... Não, mas olha a imagem de cima. Olha pra onde a bola vai, o árbitro começa a acompanhar a bola. Essa imagem ela não é conclusiva. Então vamos pegar Repara a primeira imagem. A imagem aberta ali, você vai ver que o árbitro ele vai na direção da bola. Mas já na cotovelada. Gente, pelo amor de Deus. Ele tá olhando o lance. Mas não dá pra ver, ele vai acompanhar a bola. Pelo amor de Deus, faz isso. Mano, ele está olhando a jogada. Sormani, isso não foi depois da jogada. Mas, Sormani, a hora que a bola vai, não, é na hora que o Potker quer levantar. A bola já tá indo na divisa. Não, então você não entendeu o que eu falei. Eu vi isso. Houve uma cotovelada ali, mas no lance. O primeiro lance, Sormani, esse lance da cotovelada, eu não achei como uma agressão. Acho que os dois estão brigando ali, eles estão brigando por um espaço. E a agressão, no meu entendimento, acontece na hora que o Potker tenta levantar e o Gabriel acho que segura ele e ele vai dar o soco no jogador. A bola tá indo na direção. A bola tá indo na direção já do jogador do Corinthians com o jogador da Ponte Preta e o árbitro ele começa a acompanhar a bola porque possivelmente aconteceria um choque ali. E aí o árbitro tem que estar atento àquela jogada para poder julgar. Mano, eu sei que você tá arrumando uma atenuante pro árbitro. Mas, não, já que ele já viu o corintiano criticar? Já que ele... Presta atenção. Pega a imagem aberta. Pega a imagem aberta, por favor. Quando ele vê o Potker subir e usar o cotovelo, ele não tem que desviar o olhar pra bola. Claro, ele tem que olhar ali. Claro. Porque ele já viu que há uma irregularidade. Lógico, também acho para evitar um mal maior, que é isso aí, o árbitro tinha que ver. Errou o árbitro. Claro, não tem que ser poupado coisa nenhuma. Ele errou. Ele tá vendo, a bola tá indo lá pra casa do chapéu. Pra que ele vai olhar lá na bola? Ah, não tem que olhar lá. Não tá acontecendo nada lá. Tá acontecendo aqui. O Klaus tinha que olhar isso aí. Perfeito. É erro do árbitro. A visão dele é periférica, ele podia ver tudo. Do outro lado tem uma bandeirinha pra ver, ele não precisa olhar lá. O pau tá comendo aqui. Eu quero ver se essa cotovelada vai ter sequência ou não. E teve a sequência. É culpa da fragilidade do senhor Rafael Klaus, que apitou o jogo e deveria ter visto esse lance. Deveria ter expulsado o jogador da Ponte Preta. Bom, vamos ouvir agora. Tudo bem, Pascoal. Vamos lá ouvir os personagens do jogo ontem, Ponte Preta e Corinthians. Vamos lá, produção, vamos colocar o Rodriguinho, que foi o nome do jogo aí. O nome do jogo não, né? Até o Calil já tinha falado que é o melhor jogador do Corinthians aí nesse primeiro semestre de 2017. E vamos ouvir o Fábio Carilli respondendo de novo sobre essa história da quarta força calando o Boca de Cemitério. Vamos lá. Se eu me der um 10, eu posso parecer prepotente, né? Eu fiz 2 e dei uma assistência, eu ganhei 9, estou muito feliz com isso, tá? A atuação de hoje foi a melhor, não sei se da sua carreira ou pelo menos no Corinthians foi a melhor atuação? Olha, no Corinthians sim, né? Até pela importância do jogo, né? Uma final de campeonato. Fazer 2 gols já tinha feito em outra oportunidade, mas aí também teve assistência, né? E por ser final de campeonato, poder estar colaborando muito, né, com o título, eu acho que é a melhor participação, sim. Chegou um pouquinho atrasado, vou cornetar ele um pouquinho também. Dava para ter chegado um pouquinho antes, pega a reza ali com a gente, chegou ali, mas foi bacana a presença dele aí, nos ajudou. Se tivesse aqui, eu ia pagar uma caixinha, né?
Essa questão de entrega, é um pouquinho o DNA do Corinthians, eu trago isso. Estou aqui desde 2009, eu lembro que a gente ganhou o Campeonato Paulista invicto em 2009, a Copa do Brasil, com só o Ronaldo e o Douglas, uma fase ofensiva, Dentinho e Jorge Henrique baixando para marcar, uma determinação e uma entrega em cima de uma organização muito grande. Depois a gente foi campeão da Libertadores fazendo poucos gols. E o time se ajustou sem um 9, que o Liedson não estava bem por conta do joelho, acabou jogando Danilo e Alex mais avançado, com uma entrega muito grande também. É o DNA do Corinthians e eu estou conseguindo resgatar isso daí. Vou ser muito verdadeiro, ele não falou nada, ele chegou no vestiário bem na hora que a gente fechou e estava entrando para o túnel. A gente esperava ele um pouquinho mais cedo, então ele cumprimentou um por um, desejou boa sorte e mais nada. Mas é uma presença que, né? Algumas vezes o melhor do mundo, segundo maior artilheiro das Copas, um cara muito positivo, quando a gente vê, dá um impacto. E aí eu agradeço por ele ter chegado no vestiário, mas é isso. Quando a gente acabou a oração, acabou de falar ali, foi que ele chegou. Vou levar com muita seriedade essa semana para que a gente não faça nada de desrespeito em relação à Ponte, uma excelente equipe que não desclassificou à toa Santos e Palmeiras. Mas vai ser uma emoção muito grande, principalmente para mim, se a gente concretizar mesmo esse título, comemorar dentro do nosso estádio. Essa era uma emoção muito grande, principalmente o Fábio Carille. Agora é impressionante, né? O Flavinho tem razão. A importância do Ronaldo Fenômeno. Eu não falei nada aqui. Eu falei, nem mencionei o nome do atleta. Mas aí você na tribuna chegou com o Ronald, o filho dele, que tá com a camisa do Corinthians, você notou? Ronald com a camisa do Corinthians. Na hora do gol, na hora do gol. O Ronaldo Fenômeno vibra. E se eu acho que ele não é que eu não acho absolutamente nada, eu preciso achar alguma coisa. Claro, nos programas eu não sou obrigado a ter opinião sobre tudo. Eu não acho nada. O Ronaldo é apenas hoje um homem de negócios. Famoso do Corinthians. Um homem de negócios. Tem negócios ali com... Você não acharia legal um cara com a personalidade do Ronaldo? Não gosto. Um cara com a importância do Ronaldo, talvez aí dentro de um camarote no Canindé? Acho que tem uma vida pra mostrar representatividade. E não tem nada a ver com a história de travesti, nada disso, mas eu acho que a vida extra-campo dele empresarial é bastante discutível. Eu não gosto, só isso. Mas pensa no Ronaldo ídolo. A vida extra-campo do Maradona é legal, né? Falando de negócios, envolvendo as suas... A extra-campo do Maradona é legal. Aquela é uma vida pau. Mas o que é essa da receita? Estou falando... Julga o Ronaldo pelo ídolo que ele é. Estou falando de negócios, como membro de comitê organizador de Copa do Mundo, com empresas que ele representa. Então é isso. Eu não sou obrigado a gostar, a bater palma para tudo que o Ronaldo faz. Eu falo a mesma coisa do Emerson Fittipaldi. Mas a vida... Acho a vida extra-pista do Emerson Fittipaldi um desastre. Agora, a extra-campo do Diego e do Maradona é bacana. Mas não estamos falando do Diego Maradona aqui. Não, se você quiser falar de Maradona, foi ídolo máximo, porque ele tem lá se você quiser falar do Diego Maradona, a gente pode falar. A vida extra-campo dele é legal? Em algumas coisas sim, em outras não. Em outras não. O Flavinho é extremamente amargurado. Não, eu sou amargurado, eu sou crítico. Eu tenho uma escola de jornalismo que é um pouco diferente, que vai além de bajular personagens. O Ronaldo tem questionável. O Ronaldo é questionável, Flavinho. Deu o braço a torcer. Se o Ronaldo fosse cubano, você ia estar aqui. Tem uma escola diferente. A minha escola é diferente, só isso. Mas ó, o negócio é o seguinte, só gostaria de parabenizar aqui, ó, Fábio Carille. Esse sim tem que ser bajulado. Porque o Fábio Carille, sem... o retrato que a mídia gosta de imputar aos treinadores famosos, se aquela moldura bonita, ele foi lá e mostrou a competência dele. Pra quem não sabe, o Fábio Carille, ele era auxiliar do Tite e ele treinava a parte defensiva dos Tites do time. Desde o Mano. A parte defensiva dos times do Tite. E do Mano Tite também, não. sim. Tite. Se é futebol, se é futebol, é Tite. Para uma palavra você usa o final com I, para outras palavras você usa o final com I. Mas enfim, o Fábio Carille, cada um fala conforme está acostumado. O Fábio Carille, ele era o responsável. O Fábio Carille era o responsável pelo treinamento defensivo dos times do Tite. Então, o negócio é o seguinte. É um cara que merece sim estar onde está. É um cara que, sem ser bajulado pela mídia, sem ter um monte de repórter puxa-saco atrás dele, sem ter um monte de cara aliviando por trás, porque quando precisou ser criticado, ele foi lá e mereceu sim. Sério um pouquinho. Não, só um minutinho. Eu queria falar do Valdir Cruz. Deixa eu terminar. Já vai falar. O negócio é o seguinte, a linha defensiva do Corinthians é extremamente competente. Você tem ali Cássio, Fagner, Pablo Balbuena e Guilherme Arana. Deixa eu terminar, Sormani. Deixa eu terminar. Nós temos tempo. Chato, Sormani. Não seja chato. Não é isso, mano. Eu não te interrompo, Sormani, então eu faço o mesmo, por favor. Então vamos lá. Cássio,
Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana. Junto com o Gabriel, eu não vou colocar o Michael, porque o Michael ele sai um pouco mais. Mas o Gabriel, pra doer, porque esses jogadores, eles foram extremamente questionados, inclusive o Sormani não quer deixar eu falar, porque ele sabe que a porrada é pra ele também. Porque ele colocou em xeque essa linha defensiva do Corinthians, falando que era um time fraco, que era um catado, que era jogadores medíocres, e a zaga do Corinthians hoje mostra que é a zaga mais forte do futebol paulista. É melhor do que a zaga do Palmeiras, é melhor do que a zaga do São Paulo, é melhor do que a zaga do Santos. Então, doa quem doer, o Corinthians ele tá a passos largos, calando todo mundo. Vamos ver quem tá mandando. Você já vai falar. Agora vamos ver quem tá mandando o WhatsApp aqui pra gente. Roda o WhatsApp aí.